Quando pensamos na Europa, o que vem à sua mente? Talvez a França com sua Torre Eiffel brilhando à noite? A Alemanha com suas cidades modernas? Ou até a Holanda com seus encantadores moinhos de vento e campos coloridos de tulipas? Não é verdade? Mas existe uma nação que parece ter sido arrancada das páginas de um conto de fadas antigo, daqueles cheios de mistério, magia e guerreiros lendários. Um país onde homens usam saias tradicionais como símbolo de coragem, onde colinas verdes parecem não ter fim, onde castelos em ruínas contam histórias e onde vive a maior população de ruivos do planeta com uma beleza sem igual. Eu estou falando da Escócia, uma terra que mistura mito e realidade como nenhum outro país da Europa. Aqui, montanhas cobertas por névoa escondem histórias antigas, lagos profundos alimentam lendas impossíveis de provar, e vielas medievais serviram de cenário para a saga Harry Potter, com castelos e paisagens que parecem saídos diretamente da magia. E no vídeo de hoje, você vai descobrir uma Escócia que quase ninguém imagina. Selvagem, misteriosa, encantadora e, ao mesmo tempo, completamente real. Então prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai deixar você impressionado, curioso e totalmente fascinado. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. A Escócia está localizada no extremo norte do Reino Unido, ocupando a parte superior da ilha da Grã-Bretanha. Com aproximadamente 78 mil quilômetros quadrados, o país pode até parecer pequeno no mapa, mas suas paisagens parecem ter saído de um filme épico. A Escócia é dividida em 3 grandes regiões naturais: Lowlands, Central Belt e Highlands. Cada uma tão diferente que parece formar 3 nações dentro de uma só. No norte e no oeste ficam as famosas Highlands, uma região montanhosa, isolada e cercada por vales profundos, rios estreitos e penhascos escuros cobertos pela neblina. É ali que está o Ben Nevis, com 1.345 metros de altitude, a montanha mais alta de todo o Reino Unido. No leste, a paisagem muda completamente. O terreno é mais plano, o clima mais ameno, e surgem cidades históricas como Edimburgo, cercadas por colinas suaves e penhascos costeiros. Já no litoral oeste, grandes falésias negras despencam diretamente no oceano, formando alguns dos cenários naturais mais impressionantes da Europa. Espalhados por todo o país estão os famosos lochs, os lagos escoceses, milhares deles formados durante a Era do Gelo. O mais conhecido é o Loch Ness, profundo, gelado e envolto em uma lenda que ganhou o mundo. A Escócia também é um país de ilhas, e não são poucas, mais de 790. Muitas delas são tão remotas que parecem existir em outro século, com vilarejos minúsculos, ovelhas pastando por toda parte e um silêncio absoluto quebrado apenas pelo vento do Atlântico Norte. A Escócia é assim, pequena no mapa, mas tão cheia de formas, cores e mistérios que parece ter sido desenhada para impressionar qualquer pessoa que pisa nela pela primeira vez. Número 2. População. A Escócia tem uma população de aproximadamente 5,4 milhões de habitantes, um número relativamente pequeno quando comparado a outros países europeus. Mas não se engane, essa população carrega uma identidade forte, orgulhosa e profundamente ligada à terra onde vive. Os escoceses são conhecidos por seu senso de pertencimento, pela valorização das tradições e por uma relação quase emocional com sua história. A maior parte da população vive na região central e no leste do país, especialmente nas cidades de Edimburgo e Glasgow, que concentram vida urbana, universidades, empregos e boa parte da economia escocesa. Apesar de ser uma nação pequena, a Escócia abriga uma das composições culturais mais marcantes do continente. Aqui nasceram os famosos clãs escoceses, famílias ancestrais que dominaram territórios inteiros por séculos e que até hoje influenciam sobrenomes, brasões, tradições e até as cores dos kilts usados em celebrações. Um detalhe curioso é que a Escócia tem a maior proporção de ruivos do mundo. Cerca de 13% da população possui naturalmente o cabelo vermelho, um traço genético raríssimo que se tornou um símbolo da identidade local, quase como uma marca registrada do povo escocês. A língua oficial é o inglês, mas o país também preserva 2 idiomas tradicionais: o escocês, falado em algumas regiões do leste,
e o gaélico escocês, uma língua celta antiga que ainda sobrevive nas ilhas e nas Highlands, onde placas de rua, músicas e festivais mantêm a cultura viva. Quanto à religião, a Escócia é majoritariamente cristã, com destaque para a Igreja da Escócia, conhecida como uma das mais antigas instituições protestantes do mundo. Entretanto, muitas tradições e festivais locais ainda carregam traços pagãos antiquíssimos, heranças de povos celtas que viveram ali muito antes do cristianismo. Número 3. Capital. Edimburgo, a capital da Escócia, é uma das cidades mais antigas e impressionantes da Europa. Com cerca de 550 mil habitantes, Edimburgo é o centro político, histórico e cultural do país, além de ser considerada uma das capitais mais bonitas do continente. A cidade é famosa por sua divisão clara entre o centro antigo, Old Town, e o centro novo, New Town. No centro antigo, ruas estreitas, becos escuros e construções medievais criam um ambiente que parece congelado no tempo. É ali que fica o principal cartão postal da cidade, o Castelo de Edimburgo, construído no topo de uma antiga rocha vulcânica. Ele domina o horizonte da cidade e pode ser visto de quase qualquer ponto. Durante séculos, foi uma fortaleza militar estratégica, cenário de guerras contra a Inglaterra, cercos sangrentos e disputas pelo controle da Escócia. Hoje, o castelo abriga as joias da coroa escocesa e o famoso canhão que dispara diariamente ao meio-dia, uma tradição mantida há mais de 150 anos. Saindo do castelo, começa a Royal Mile, a avenida histórica mais famosa da cidade. Ela liga o castelo ao Palácio de Holyrood House, residência oficial do rei quando está na Escócia. Ao longo dessa rua estão igrejas antigas, museus, lojas tradicionais, becos estreitos e prédios medievais que preservam a aparência de séculos atrás. É ali que se concentra grande parte da vida turística e histórica da capital. Outro marco importante é o Arthur's Seat, uma colina de origem vulcânica localizada dentro da própria cidade. Do topo, é possível ter uma vista completa de Edimburgo, do Mar do Norte e das regiões ao redor. O local é envolvido por lendas antigas, e muitos acreditam que ali já foi um ponto de rituais celtas antes da chegada do cristianismo. A cidade também é famosa pelo Calton Hill, um dos mirantes mais conhecidos da Escócia. No topo da colina ficam monumentos icônicos, como o Monumento Nacional da Escócia, inspirado no Partenon grego, além do Monumento a Nelson. O local se tornou um símbolo visual da cidade e é um dos pontos mais fotografados do país. Já o Centro Novo mostra o lado moderno e elegante da capital, com avenidas largas, prédios georgianos, lojas sofisticadas e cafés movimentados. Essa dualidade faz de Edimburgo um lugar único, medieval e moderno ao mesmo tempo, sombrio e charmoso, silencioso e vibrante. Número 4. Curiosidades. A Escócia é um daqueles países que parecem normais à primeira vista, mas, quanto mais você observa, mais percebe o quanto ela é diferente do resto da Europa. Uma das curiosidades mais marcantes é o fato de homens usarem saia tradicionalmente, o famoso kilt. Diferente do que muitos pensam, ele não é fantasia nem roupa turística. O kilt representa o clã, a região de origem e até o status familiar. Cada estampa xadrez, chamada de tartan, está ligada a uma linhagem específica. Outro fato curioso é que a Escócia possui uma das redes de construções subterrâneas mais antigas da Europa. A cidade de Edimburgo abriga uma complexa rede de túneis subterrâneos, vielas ocultas e antigas passagens usadas séculos atrás, hoje associadas a histórias de fantasmas, prisões secretas e doenças que dizimaram a população durante a Idade Média. Não à toa, Edimburgo é considerada uma das cidades mais assombradas do mundo. A Escócia também é o país dos lagos. Existem mais de 31 mil lagos, chamados localmente de lochs. O mais famoso é o Loch Ness, conhecido mundialmente pela lenda do monstro Nessie. Apesar de nunca ter sido comprovada, a história movimenta turismo, pesquisas e curiosidade há décadas, tornando-se uma das lendas mais famosas do planeta. Outra curiosidade que pouca gente sabe é que o golfe nasceu na Escócia. O esporte surgiu no século XV, e o campo mais antigo do mundo ainda em funcionamento fica em St. Andrews. Por muito tempo, o jogo chegou a ser proibido por reis escoceses, pois distraía os soldados do treinamento militar, o que acabou aumentando ainda mais sua popularidade.
Outra curiosidade interessante é que a Escócia possui mais de 2.000 castelos, muitos deles em ruínas, espalhados por todo o território. Alguns ficam em áreas completamente isoladas, cercados por montanhas, lagos ou falésias, reforçando ainda mais o visual cinematográfico do país. Outra curiosidade é que o símbolo que representa a Escócia é o unicórnio. Na mitologia céltica, que possui grandes raízes no país, o unicórnio simbolizava pureza e inocência. Ao mesmo tempo, também representava masculinidade, força e poder. Por fim, a Escócia foi um dos centros mais severos da caça às bruxas na Europa. Entre os séculos XVI e XVIII, milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas de bruxaria, julgadas e executadas. A Escócia pode até parecer apenas mais um país europeu, mas na prática é um lugar repleto de costumes únicos, histórias estranhas e curiosidades que não existem em nenhum outro canto do continente. Número 5. Danças tradicionais. Na Escócia, a dança sempre foi mais do que entretenimento. Ela funcionou como forma de expressão, preparo físico e identidade cultural. Um dos estilos mais conhecidos é o Highland Dance, uma dança individual que surgiu entre os guerreiros das Highlands. Os movimentos são rápidos, exigem equilíbrio, salto e precisão, e eram usados como uma forma de treinamento físico antes das batalhas. Tradicionalmente, os dançarinos se apresentam ao som da gaita de fole e vestem o kilt completo, reforçando a ligação entre dança, clã e tradição. Outra dança bastante comum é a Scottish Country Dance, praticada em grupos organizados, geralmente em pares. Essa dança se popularizou nos salões e encontros sociais e segue padrões bem definidos, com trocas de parceiros e passos sincronizados. Ela exige coordenação e atenção, sendo até hoje ensinada em escolas e praticada em eventos formais. Existe também o Ceilidh Dance, talvez a forma mais popular entre o povo. Diferente das danças mais rígidas, o Ceilidh é animado, coletivo e acessível, permitindo que qualquer pessoa participe, mesmo sem experiência. É comum em casamentos, festas locais e celebrações públicas, funcionando mais como um momento de união social do que como uma apresentação artística. E todas essas danças têm algo em comum: o som da gaita de fole escocesa, que dita o ritmo e cria uma atmosfera intensa, marcando cada passo e transformando a dança em uma experiência quase ritualística. Número 6. Economia. A Escócia possui uma das economias mais fortes do Reino Unido, mas também uma das mais desiguais. Apesar da imagem associada a castelos, paisagens verdes e turismo, o país sustenta boa parte de sua riqueza em setores estratégicos que muita gente desconhece. Um dos pilares históricos da economia escocesa é o petróleo e o gás do Mar do Norte. Durante décadas, a exploração dessas reservas gerou bilhões em receita e empregos, principalmente nas regiões do Nordeste, como Aberdeen. No entanto, esse setor vem enfrentando uma queda gradual devido ao esgotamento dos campos e às políticas de transição energética, o que gera debates intensos sobre o futuro econômico do país. Outro setor extremamente forte é o whisky, um dos produtos mais famosos do mundo. A Escócia abriga centenas de destilarias espalhadas pelo território e pelas ilhas. Para se ter uma ideia, a exportação de uísque movimenta bilhões de libras por ano e sustenta comunidades inteiras, sendo uma das maiores fontes de renda externa do país. O turismo também tem um peso significativo na economia. Milhões de visitantes chegam todos os anos atraídos por castelos, festivais, paisagens naturais e pela cultura escocesa. No entanto, esse setor é altamente sazonal e concentra renda principalmente nas grandes cidades e regiões turísticas, deixando áreas rurais mais dependentes de subsídios governamentais. A agricultura e a pecuária continuam sendo atividades importantes, especialmente na produção de cevada, carne bovina e ovina. Esses produtos abastecem tanto o mercado interno quanto as exportações, mantendo viva a economia de áreas rurais e isoladas. A Escócia pode parecer pequena no mapa, mas sua economia é complexa, estratégica e cheia de contrastes, assim como o próprio país. Número 7. Cenários de filmes e séries. A Escócia é um dos países mais usados como cenário de filmes e séries no mundo, principalmente quando a produção precisa de paisagens selvagens, castelos medievais e um clima sombrio e dramático.
Muitas cenas famosas que parecem ter sido gravadas em mundos fictícios, na verdade, foram filmadas em território escocês. Um dos cenários mais conhecidos é Glencoe, nas Highlands. Esse vale montanhoso, cercado por encostas íngremes e cobertas de neblina, foi usado em produções como Braveheart e 007, Operação Skyfall. O local é famoso justamente por sua aparência crua e quase intocada, transmitindo a sensação de isolamento e perigo. Outro local extremamente explorado pelo cinema é a Isle of Skye. Suas formações rochosas, penhascos e estradas estreitas serviram de cenário para filmes de fantasia e séries épicas. A ilha ficou ainda mais famosa após aparecer em Star Wars, The Last Jedi, onde suas paisagens foram usadas como um planeta remoto e inóspito. Entre os castelos, um dos mais utilizados é o Doune Castle, que aparece em Outlander e Game of Thrones. Sua estrutura preservada facilita gravações sem grandes efeitos digitais, o que o torna muito procurado por produtores. Mas nenhum universo cinematográfico está tão ligado à Escócia quanto Harry Potter. Foi na capital escocesa que J.K. Rowling escreveu as primeiras páginas do primeiro livro da série. A autora vivia na cidade e utilizou diretamente o ambiente medieval de Edimburgo como inspiração para criar o mundo bruxo. Ruas estreitas, prédios antigos, becos escuros e cemitérios históricos ajudaram a moldar o tom sombrio e mágico da história. Além disso, muitos personagens têm relações com a Escócia, como os Weasleys, conhecidos por seus cabelos vermelhos. E não para por aí. Os nomes de vários personagens podem ser encontrados em túmulos no cemitério de Greyfriars, e Hogwarts estaria localizada nas Terras Altas. Sem falar que muitas cenas dos filmes foram gravadas no país, como as do famoso Expresso de Hogwarts. Número 9. Pontos turísticos. A Escócia reúne alguns dos pontos turísticos mais impressionantes da Europa, muito por causa de castelos, paisagens naturais e locais históricos reais, espalhados por todo o território. O ponto turístico mais famoso do país é o Castelo de Edimburgo, localizado sobre uma rocha vulcânica no centro da capital. Ele é o monumento mais visitado da Escócia e um dos castelos mais importantes da Europa, tendo sido usado como fortaleza militar, palácio real e prisão. Hoje, é o principal símbolo nacional da Escócia. Outro ponto famoso é o Loch Ness, um lago profundo e escuro, conhecido mundialmente pela lenda do monstro Nessie. Independentemente da lenda, o local impressiona pelo tamanho, profundidade e pelo isolamento, cercado por montanhas e florestas densas. Nas ilhas, o destaque vai para a ilha de Skye, considerada uma das regiões mais bonitas do país. O local é famoso por penhascos, formações rochosas, estradas estreitas e vilarejos isolados. A paisagem é tão extrema que frequentemente é usada como cenário de filmes e séries. Outro ponto extremamente visitado é o viaduto de Glenfinnan, conhecido mundialmente por aparecer nos filmes de Harry Potter como o trajeto do Expresso de Hogwarts. O viaduto cruza um vale aberto, cercado por montanhas e lagos, e se tornou um dos cartões postais mais fotografados do país. Já o Castelo de Stirling é um dos marcos históricos mais importantes da Escócia. Ele foi residência de reis e rainhas e teve papel decisivo nas guerras de independência escocesas, sendo considerado um dos castelos mais estratégicos do país. Para quem busca natureza extrema, o Ben Nevis é parada obrigatória. Com 1.345 metros de altitude, é a montanha mais alta do Reino Unido e atrai trilheiros e aventureiros durante todo o ano. Já nas Highlands, o Glencoe se destaca como um dos vales mais dramáticos da Europa. Além da beleza natural, o local carrega uma história marcada por massacres entre clãs, o que reforça o clima sombrio e histórico da região. Os pontos turísticos da Escócia não são apenas bonitos. Eles contam histórias reais de guerra, isolamento, lendas e resistência, transformando cada visita em uma verdadeira viagem pelo passado do país. Número 10. Culinária. A comida da Escócia é simples, forte e totalmente ligada ao clima frio e à vida rural. O prato mais famoso, e também o mais polêmico, é o haggis. Ele é feito com miúdos de carneiro como coração, fígado e pulmões, misturados com aveia, cebola e temperos, tudo cozido dentro do estômago do animal. Apesar da estranheza, o haggis é considerado um símbolo nacional e costuma ser servido em datas importantes como o Burns Night.
Outro prato muito comum no dia a dia é o Scottish Breakfast, uma versão ainda mais pesada do café da manhã britânico. Ele inclui ovos, bacon, linguiça, feijão, cogumelos e itens típicos da Escócia, como black pudding e white pudding, embutidos feitos com sangue ou gordura animal. É uma refeição pensada para dar energia por muitas horas. Entre as comidas rápidas, a Scotch Pie é uma das mais populares. Trata-se de uma torta pequena recheada com carne moída bem temperada, vendida em padarias, estádios de futebol e mercados locais. É simples, barata e extremamente comum no cotidiano escocês. A Escócia também se destaca pela qualidade dos peixes e frutos do mar, principalmente o salmão, considerado um dos melhores do mundo. Ele é consumido defumado, grelhado ou curado e é um dos principais produtos alimentícios exportados pelo país. Para fechar, os doces são mais simples, mais tradicionais. O shortbread, um biscoito amanteigado feito com poucos ingredientes, é um dos mais conhecidos e costuma acompanhar chá ou café. Outro doce popular é o cranachan, feito com aveia, creme, mel e frutas. A culinária escocesa reflete exatamente o país, rústica, direta, sem frescura e profundamente ligada à terra e ao clima. Pode não agradar a todos, mas faz parte da identidade do povo e da história local. Em resumo, a Escócia é um país que vai muito além das imagens comuns que muita gente tem da Europa. Uma terra onde castelos dominam a paisagem, onde tradições antigas continuam vivas no cotidiano, onde homens vestem saias como símbolo de identidade, e onde lendas, batalhas e costumes moldaram um povo orgulhoso de sua história. Um país pequeno no mapa, mas enorme em cultura, história e personalidade. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.